Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Um monumento à incredulidade. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia e acompanhar no Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versos 32 e 33. Evangelho de Lucas 17 é o capítulo, e os versos 32 e 33. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua igreja aqui reunida em teu santo nome. Nós te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito, que já se faz sentir em nosso meio. Nós te agradecemos pela preservação e pela revelação da tua palavra. Perdoa os meus pecados e venha me usar, Senhor, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, mais uma vez, para que eu seja digno de ser o portador das tuas palavras, para a nossa edificação e crescimento espiritual. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um monumento à incredulidade. Quem foi que disse estas palavras que eu acabei de ler em Lucas 17, do 32 ao 33? Quem estava dizendo isto era ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus. E o que é que ele nos dizia? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele manda que a gente se lembre da mulher de Ló. Por que a gente tem que ficar se lembrando da mulher de Ló? Por quê? Eu gostaria de lembrar nesta noite 3 aspectos sobre a mulher de Ló. E eu creio que Deus vai mais uma vez estar aqui falando ao seu coração, enquanto nós estivermos aqui relembrando alguns aspectos desta mulher da Bíblia, a mulher de Ló. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar então da mulher de Ló como alguém cuja vida era demasiadamente apegada às coisas do mundo e ao pecado, consequentemente. Em Sodoma morava Ló com a sua mulher e as suas 2 filhas. E esta cidade, Sodoma, ela é muito conhecida por causa dos seus pecados, por causa das suas idolatrias, por causa das suas imoralidades tremendas que aconteciam naquela cidade. As imoralidades eram tantas que chegou um momento em que Deus zangou-se e disse: basta, eles agora vão sentir a minha ira. E Deus manda então que 2 anjos tragam um aviso que aquela cidade iria ser destruída. Mas esses anjos, conversando com Abraão lembrou-se: meu sobrinho Ló, com a sua família, mora naquela cidade. Ele intercedeu por seu sobrinho e sua família, no que foi atendido por Deus.
os anjos foram para a casa de Ló. Mas Deus, através dos anjos, ordena o seguinte: quando vocês estiverem fugindo, quando vocês estiverem correndo da destruição, disse o anjo, não olhem para trás. Não olhe para trás. Olha só para frente. Esquece o que ficou lá atrás. Mas a mulher de Ló, ela estava muito apegada às coisas mundanas daquela cidade. Ela estava muito ligada ao pecado daquela cidade. Ainda que ela estava agora correndo por aquela montanha, fugindo da destruição, enquanto o seu corpo estava se ausentando da cidade, o corpo estava se distanciando, mas o coração continuava lá. Portanto, o que acontecia, o que se passava na mente daquela mulher? Essa mulher de Ló, ela simplesmente ignorou a palavra de Deus, que lhe disse que ela não olhasse mais para trás, que ela esquecesse toda aquela vida, porque ela estava sendo salva pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não pelos méritos dela. E ela ignora toda a palavra e a graça e a misericórdia de Deus e menosprezou a força do pecado na vida do ser humano. E se há alguma coisa que tem uma força tremenda na vida do ser humano, essa coisa chama-se pecado. E a pessoa, irmãos, que menospreza esta força chamada pecado, a pessoa que não leva a sério a força do pecado, ela está propensa a deixar o seu coração no pecado. E aqui nós vemos essa mulher fugindo com a sua família, fugindo da cidade, mas certamente ela imaginou que estando agora longe fisicamente, ou seja, o seu corpo estava longe, para esta mulher ela poderia olhar para trás. E isso, esta atitude foi fatal para ela. O seu coração estava naquela cidade onde estava o pecado. E ela olhou para trás. Por que olhar para trás? Quando Deus já está te dando um novo horizonte. Vidas que têm corações aprisionados ao pecado, vidas que não conseguem fugir do pecado, vidas que brincam com o pecado, imaginando que a qualquer momento poderão escapar, vidas que pensam que podem manipular o pecado e tornar o pecado, quem sabe, como uma espécie de bichinho de estimação, ou que tenha um controle remoto que ela possa manipular do jeito que ela quer. De vez em quando, por exemplo, quem sabe você é uma daquelas pessoas que se assenta em frente ao computador ou se assenta em frente à televisão e você olha e vê que ali tem pecado e você fica chamando o pecado para si e fala assim: vem pecadinho, vem. E você fica ali alisando, fica acariciando, amaciando o pecado. Não é isso? E você fala: ah, isso aqui eu controlo, eu tenho controle, eu paro com isso na hora que eu quiser. Só que nós não estamos levando em consideração que esse pecado, ele tem a mesma força de um assassino brutal. Esse pecado, ele tem a frieza de um criminoso. Tanto faz a vida humana para certos criminosos. Assim também o pecado, ele não se importa com a sua vida. O que o pecado quer, na verdade, é matar você, porque ele não tem a menor estima por você. E a mulher de Ló, ela tinha sua vida demasiadamente apegada ao pecado. E este pecado exercia sobre ela uma força tamanha que ela não conseguia fugir
sem olhar para trás. As luzes da cidade certamente continuavam ainda muito atraentes para aquela mulher, que ela não conseguia se despreender. Não pense você, meu amado irmão, minha irmã, que a sua vida pode ser mudada de uma hora para outra sem que você corte as raízes do seu apego ao pecado, seja ele qual for, que te impeça de continuar olhando só para frente. Enquanto você não cortar as raízes que ainda estão te apegando às coisas do mundo, você pode acabar como a mulher de Ló acabou. Não pense você que será possível isso. É como dar banho num porquinho. Por exemplo, você dá o banho, passa o perfume, bota um talquinho e solta o porquinho, mas ele corre para a lama imediatamente, porque lá é onde ele se sente melhor. Não pense você que é possível, irmão, uma transformação radical na sua vida sem uma cirurgia, uma operação radical com o seu envolvimento com o pecado. Tem que extrair este câncer de dentro de você. E a mulher de Ló, disse Jesus, lembrai-vos dela, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela achou que podia correr para uma nova vida, porém, poderia continuar olhando para as coisas do mundo. Poderia continuar olhando para o pecado. Como uma nova vida com Deus, presa a coisas mundanas. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Como? É incompatível. Nova criatura, nova vida. Deus está dando uma chance. E ela olha para trás, correndo ao lado de Deus para um novo horizonte, olhando para o pecado. Meu irmão, minha irmã, ou você escapa do pecado, ou você se atola no pecado. A Bíblia tem uma instrução para isso, em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11, a parte A. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue. Por quê? Porque é incompatível andar com Deus e querer andar imundo. Tem que estar de roupas limpas. Sede santos, porque eu sou santo. Você pode até pensar, mas que conselho esquisito este de Apocalipse aí na Bíblia. Mas, irmão, deixa eu ser muito sincero. Nós não temos muitas alternativas, não. Ou nós corremos do pecado, ou nós nos atolamos no pecado. E disse Jesus, lembre-se da mulher de Ló, cuja vida era demasiadamente atolada no pecado. O que mais nós devemos lembrar-nos desta mulher? Segundo, devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que morreu, mas que não precisava ter morrido. Não é verdade? Ela tinha uma nova vida dada por Deus, uma outra chance, para começar tudo do zero. Ela, seu marido, suas filhas, uma vida abençoada por Deus, mas o coração continuava lá, e ela morreu sem precisar ter morrido ali. A tragédia da mulher de Ló é a tragédia do ser humano de uma maneira em geral. E qual é esta tragédia? É não levar Deus a sério. As pessoas pensam, irmão, que Deus está brincando de ser Deus. As pessoas pensam que Deus não tem o que fazer, e de vez em quando Ele faz uma intervenção aqui, uma intervenção ali, e de vez em quando Ele pega e manda um terremoto para ver se a vida fica mais emocionante. E é terremoto acontecendo aqui, terremoto acontecendo ali, e as pessoas, não bola, isso só acontece lá,
isso acontece não sei aonde, e tome terremoto, e tome tsunami. As pessoas não levam Deus a sério. E Deus mandou o anjo dizer: fuge, não olhes para trás. E a tola da mulher de Ló achou: isso aí não pode ter vindo de Deus, isso aí não deve ser verdade, isso aí é fantasia. Ora, cara, capaz que vai destruir uma cidade inteira. Eu vou olhar para trás para ver se isso é verdade mesmo. Eu pago para ver. Pagou. Só que ela nem recebeu o troco do que ela pagou, porque imediatamente, diz o texto, ela foi transformada em uma estátua de sal. As pessoas não levam Deus a sério. Ele fala uma coisa e você imagina que ele falou outra. Não, ele falou exatamente aquilo. Não olhes para trás, mas você diz: mas eu vou olhar só para ver. E Deus diz: faça isso. E você diz: eu acho que eu não vou fazer. Deus dá uma orientação através da sua palavra. E você pensa assim: isto aqui é mais para minha irmã do que para mim. Deus está confundindo as irmãs. Mas o ser humano, ele tem uma dificuldade de levar Deus a sério, que é incrível. E quando as pessoas não levam Deus a sério, irmãos, elas começam a passar por um processo pelo qual passou a mulher de Ló. Elas começam a morrer. E as pessoas vão morrendo aos poucos. As pessoas vão deixando de ser uma bênção no reino de Deus. E têm suas vidas imersas e tragadas numa angústia tão profunda que elas vão perdendo o respeito pela palavra, elas vão perdendo o amor por Deus, vão perdendo o amor por Jesus Cristo, vão perdendo o desejo de ir para a igreja, vão perdendo o desejo de estar em comunhão com o Senhor. Tanto faz como faz, não me importa mais o que está acontecendo. E essas pessoas vão passando por um processo de também se transformarem, sabe no quê? Numa estátua de sal. Por quê? Porque não levam Deus a sério, e mais ainda, porque elas não creem na possibilidade de uma vida melhor. Como Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Com o pecado? Não, longe do pecado. Quem gosta do pecado é aquele que veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrar o que dela? Lembrar que ela morreu e não precisava ter morrido. E por que ela morreu? Porque ela não acreditou que Deus tinha uma vida melhor para ela, e ela imaginava que o melhor da sua vida estava lá em Sodoma. E quem sabe, enquanto ela subia aquela montanha, ela pensava consigo mesmo: que droga, que miséria, que desgraça. Logo agora que eu já consegui ganhar a amizade das minhas amigas lá em Sodoma, logo agora que eu consegui ser aceita na alta sociedade, como eu tive que gastar fazendo chazinhos e fazendo coquetéis e oferecendo para socialites, e agora que eu sou uma socialite, eu tenho que sair só com a roupa do corpo para uma vida que eu não sei o que vai ser. E que história é essa que a cidade vai ser destruída, que eu tenho que sair ligeiro? Ela diz agora que eu fui aceita depois de tanto tempo sendo forasteira em Sodoma. Vem Deus com esse blá 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 de deixar a cidade. Ela deve, quem sabe, ter imaginado isso ou alguma outra coisa. Eu estou dizendo só para ilustrar, mas você pode imaginar o que é que de repente faz você ainda querer olhar para trás. O que é que você não consegue ainda se desprender, que é tão forte lá no mundo, que está te atolando nesta vida, que Deus está querendo te arrancar? Mas ela não acreditou na possibilidade de uma vida melhor e pensou: eu vou olhar para trás. Eu vou. Mas tem uma distância muito grande entre pensar eu vou olhar para trás e olhar.
Enquanto está só no pensamento, você ainda tem uma chance. Mas quando sai do pensamento e você vira o rosto e olha, você começou o processo de virar estátua de sal. Oh, Jesus! E quantos de nós acreditamos nessa possibilidade de uma vida melhor com Deus? Estou falando de fé, estou falando de crer, estou falando de confiar em Deus, que não está brincando. Quantos de nós acreditamos nessa possibilidade? Muito mais fácil, às vezes, é imergirmos a nossa vida em um passado e usarmos este passado até mesmo como uma máscara e não temos então a coragem de crer na possibilidade de uma vida melhor ao lado de Deus. Se esta mulher tão somente tivesse chegado ao topo do monte, ela descortinaria um novo horizonte para a sua vida e para a vida da sua família. Ela não conseguiu nem chegar ali, talvez faltava 50 metros, quem sabe 20 metros, 10 metros só. Você conhece a história bíblica. A tragédia que depois acabou acontecendo com a sua família. Desgraça. As filhas ficaram grávidas do próprio pai. Elas embebedaram o pai, levaram ele àquele ato insano. Ela devia estar ali como mãe. Ela se preocupou mais com a vidinha dela, se preocupou mais com o mundinho dela, com as coisas dela, com o pecado dela naquela cidade. E a família ficou na desgraça. A mãe não estava mais presente, porque ela tinha que olhar para trás. Ela não conseguiu vencer aqueles metros que Deus havia prometido para a sua família. Queridos, hoje pessoas estão morrendo porque não conseguem descobrir que Deus tem algo melhor para as suas vidas. Isso aqui é uma tragédia também, olhando para trás o tempo todo, fazendo de Deus um tamanho idiota que promete: eu vou estar com você na curva do rio, chegue até ali, eu estou contigo. Não, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que continuar com os meus pés atolados na lama do passado e do pecado. Se essa mulher tivesse a noção do conceito do apóstolo Paulo, quando ele disse em Filipenses capítulo 3 e no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então tem coisas para trás, então também tem coisas para frente. Eu posso, como a mulher de Ló, olhar para trás, mas eu não vou fazer isso. Eu vou olhar para frente, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio que me está reservado para aqueles que olham para frente da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Disse Jesus: lembre-se da mulher de Ló. Ela morreu sem precisar ter morrido. Ela virou uma estátua de sal só por bobeira, porque não era necessário. Deus não tinha planejado isso para a vida dela. E em terceiro e último lugar, lembre-se da mulher de Ló como alguém que se tornou um monumento à incredulidade. Alguém que cuidou só dos seus interesses, alguém que cuidou só das suas paixões e pouca importância deu para a sua alma. Essa mulher, ela veio a se tornar, então, como nós vimos, uma estátua de sal. Eu imagino, naquela montanha, aquela estátua, e todas as pessoas que passaram por ela puderam dizer: aqui está a estátua de uma pessoa incrédula. É um monumento à incredulidade.
Alguém poderia ter colocado lá embaixo: este é um monumento à incredulidade. É um monumento à falta de fé, para que todos possam se lembrar de que é necessário exercitar a fé no Deus que fala, no Deus que age e quer que nós o levemos a sério. Quantas pessoas aqui mesmo estão no processo, estão sendo esculpidas e vão se tornar também estátuas de sal, vão ser monumentos à incredulidade. Você pode até perguntar: pastor, é possível que eu me torne uma estátua de sal? E eu respondo, com toda a sinceridade e autoridade que a Bíblia me dá: não só é possível, como creia, já tem muitas estátuas de sal por aí. A única diferença entre a nossa estátua de sal e a dessa mulher é que a nossa estátua de sal, nós a levamos para cima e para baixo, e é até pior que a dela. Por quê? Porque a dela ficou parada lá na montanha. Todo mundo olhava, mas tinha que ir até lá para ver. A nossa estátua não, anda por aí, para cima e para baixo. Nós levamos ela para a escola, colocamos no meio do pátio e está lá a plaquinha: aqui jaz um monumento à incredulidade. Leva para a escola, leva para o emprego, dirige um carro, uma moto, aí você olha para o lado e vê uma estátua de sal dirigindo um carro e fala: olha ali, uma estátua de sal dirigindo um carro, que engraçado! Seria engraçado se não fosse trágico. Monumentos à incredulidade. Pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não acreditam que este Deus que fala com a gente, Ele vai agir, e as pessoas não acreditam e olham para trás. Preferem viver no passado, olhando para trás, gastando a vida, suspirando por aquilo que teve que deixar lá na cidade imoral, sentindo em seu coração o desejo de voltar para Sodoma. Em Lucas, capítulo 17, os versos 32 e 33, que abrimos esta mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. E no 33... quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Irmão, ouça aqui. O mesmo Jesus está dizendo estas palavras, que há uma urgência aqui, diz Jesus. Você quer ser uma estátua de sal? Ou você quer perder a sua vida para ganhá-la? E todos quantos quiserem ganhar, vão perder, porque vão se tornar uma estátua de sal. Monumentos talvez até pomposos, cujas vidas interiores não condizem com o exterior. Lembre-se da mulher de Ló esta semana, este mês, e o resto da sua vida. Lembre-se desta mulher, porque ela se tornou um monumento da alma incrédula. O anjo disse: não olhes para trás. E Jesus, que pediu que nós nos lembrássemos dela, também disse estas palavras: ninguém que tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus poderia ter dito: qualquer um que tendo posto a mão no arado e olha para trás, vai se tornar uma estátua de sal. Poderia. E é isso mesmo que vai acontecer. Irmão, se você um dia aceitou Jesus como Salvador da sua vida, isso quer dizer que você ali já colocou a sua mão no arado. Não tem desculpa. Você se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo, mas como a mulher de Ló, agora fica olhando para trás. Como era gostosa aquela minha vida de pecado. Como era bom isso. Como era bom aquilo. Não olhe para trás, porque Deus está falando assim com você. Olhe para frente, suba este monte
eu vou abrir os seus olhos e você vai enxergar o que eu tenho preparado para a sua vida. Não olhe para trás, porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Vai se tornar uma estátua de sal. Jesus continua dizendo: são vidas que perdem o sentido, são vidas que não têm nenhuma razão mais de viver, vidas que já não têm mais nenhum propósito, ou seja, meras estátuas de sal. Por isso disse Jesus: lembre-se da mulher de Ló, como alguém cuja vida era demasiadamente apegada ao pecado, como alguém que morreu, mas não precisava ter morrido, como alguém que se tornou um monumento à incredulidade. Agora, você, eu, nós que aqui estamos no processo, irmãos, de subir esta montanha e esperar o momento quando Deus descortinar um novo horizonte para as nossas vidas. E pela fé nos apropriarmos dessa certeza inabalável. Ou será que nós estamos no momento de olhar para trás? Como está a sua caminhada? Olhando para cima, querendo chegar logo no topo do monte para ver o que é que Deus reservou para você? Ou teu coração ainda continua preso às coisas deste mundo e você está doidinho para olhar para trás? O que é que nós queremos para as nossas vidas? O que é que nós queremos de Deus a esse respeito? Cuidado para que você não venha se tornar uma estátua de sal e o seu cristianismo venha a ser tão somente um monumento à alma incrédula e passe para a história do jeito que a mulher de Ló passou. Você lembra de tal sujeito? Lembro, virou uma estátua de sal. E aquela menina prometia tanto na vida, estava tão bem encaminhada, você lembra dela? Lembro. O que houve com ela? Virou uma estátua de sal. E aquela senhora falando em línguas, marchando, e lembra dela? Lembro. Que fim levou? Olhou para trás, ela foi tão bem até uma certa idade, mas chegou um momento na vida dela que ela olhou para trás e virou também uma estátua de sal. Assim como Deus enviou sinais de que estava prestes a destruir Sodoma e seu povo, Ele também tem nos enviado sinais de que está prestes a cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. Vamos analisar as Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 13, os versos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e agora eu destaco: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o quê? O princípio das dores. Está entendendo a palavra? Quem tem ouvidos, ouça. Lucas 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa de quê? Do bramido do mar e das ondas. Tsunami quer dizer alguma coisa familiar nesta palavra? Bramido do mar e das ondas. Haverá perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Por curiosidade, apenas nos últimos 20 anos, quantos terremotos importantes aconteceram aqui? Só nos últimos 20 anos. O que é 20 anos para Deus? Não é nada. Eis as maiores catástrofes recentes. Olha só, 21 de junho de 1990,
Um tremor na província de Gilan, no norte do Irã, mata aproximadamente 40 mil pessoas. 30 de setembro de 1993, cerca de 10 mil pessoas são mortas em um tremor que atinge o oeste e o sudeste da Índia. 17 de janeiro de 1995, o terremoto Hyogo atinge a cidade de Kobe, no Japão, matando 6.420 pessoas. 30 de maio de 1998, um tremor no norte do Afeganistão mata mais de 4 mil pessoas. 17 de agosto de 1999, outro tremor atinge a cidade de Izmit, Istambul, na Turquia, deixando mais de 17 mil mortos e outras dezenas de milhares de feridos. 21 de setembro de 99, Taiwan é atingida por um terremoto que mata quase 2.500 pessoas e provoca destruição em todas as cidades da ilha. 12 de novembro de 1999, cerca de 400 pessoas morrem depois que um tremor atinge Dupsi, no noroeste da Turquia. 26 de janeiro de 2001, um terremoto destrói boa parte do estado de Gujarat, no noroeste da Índia, matando quase 20 mil pessoas e deixando mais de 1 milhão de desabrigados. 31 de outubro de 2002, a Itália fica abalada com a perda de uma classe inteira de crianças mortas na cidade de San Giuliano de Puglia, após um tremor que derruba a escola onde estudavam. 21 de maio de 2003, a Argélia sofre seu pior terremoto em mais de 2 décadas. Mais de 2.000 pessoas morrem e pelo menos 8.000 ficam feridas. 26 de dezembro de 2003, mais de 26 mil pessoas morrem após um terremoto no sul do Irã. A cidade histórica de Van fica totalmente destruída. 26 de dezembro de 2004, um tremor de 9,2 graus no Oceano Índico gera um tsunami que atinge vários países da Ásia, matando pelo menos 230 mil pessoas. 28 de março de 2005, cerca de 1.300 pessoas morrem após um abalo de 8,7 graus no mar, perto da costa da ilha de Nias, na Indonésia. 8 de outubro de 2005, um tremor atinge o norte do Paquistão e a região da Caxemira, matando mais de 73 mil pessoas e deixando milhões de desabrigados. 27 de maio de 2006, mais de 5.700 pessoas morrem quando outro tremor de 6,2 graus atinge a ilha de Java, na Indonésia, destruindo a cidade de Yogyakarta e as regiões próximas. 17 de junho de 2006, um terremoto de 7,7 graus com origem no mar provoca um tsunami que atinge a costa sul da ilha de Java, na Indonésia. Até 200 quilômetros de litoral são afetados, matando mais de 6.500 pessoas. 15 de agosto de 2007, pelo menos 519 pessoas morrem na província de Ica, na costa do Peru. 12 de maio de 2008, um terremoto atinge a província de Sichuan, no sudeste da China. Apenas em um condado da província, até 87 mil pessoas morrem, outras 370 mil ficam feridas. 29 de outubro de 2008, até 300 pessoas morrem na província de Baluquistão, no Paquistão. 6 de abril de 2009, um terremoto de 6,3 graus atinge a cidade histórica de Áquila, no centro da Itália, e vilarejos vizinhos, matando pelo menos 207 pessoas e provocando danos em milhares de construções que datavam até do século XIII. 2 de setembro de 2009, o sudoeste da ilha de Java, a principal da Indonésia, é alvo de um terremoto que deixa pelo menos 57 mortos. 21 de setembro de 2009, um tremor no pequeno e remoto reino do Butão, no Himalaia, mata pelo menos 11 pessoas. 30 de setembro de 2009, a ilha de Sumatra, na Indonésia, é atingida por um terremoto, mais de 1.000 pessoas morrem. A cidade costeira de Padang, no oeste da ilha, é a mais afetada. 30 de setembro de 2009, horas antes do terremoto em Sumatra, outro tremor atinge o arquipélago de Samoa, no Pacífico Sul, e o território de Samoa Americana
matando pelo menos 100 pessoas. E neste ano, 2010, 4 de janeiro, uma série de terremotos atinge o Pacífico Sul. 5 de janeiro, terremoto atingiu as Ilhas Salomão. 12 de janeiro, terremoto provoca grande destruição no Haiti. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas. 15 de janeiro, terremoto de magnitude 5,6 atingiu a região de Sucre, na Venezuela. 17 de janeiro, terremoto atinge o sul da costa da Argentina. 17 de janeiro, 2 terremotos de magnitude 4,9 e 4,1 ocorreram próximo da cidade de Andimeshk, na província do Khuzistão, no Irã. Ainda em 17 de janeiro, um terremoto moderado afetou a costa de Papua, na Nova Guiné. 20 de janeiro, um novo terremoto abala novamente o Haiti, provocando mais destruição e dificuldade nos trabalhos em busca de resgate. 27 de fevereiro de 2010, o terremoto do Chile. Os tremores foram sentidos em Buenos Aires, na Argentina, em Córdoba, Mendoza, e La Rioja e Ica, no sul do Peru. Alertas de tsunami foram emitidos por 53 países. E uma tsunami foi registrada com ondas superiores a 3 metros no mar do Valparaíso, no Chile. Você tinha noção de tantos terremotos nos últimos 20 anos? E esses estão aqui registrados, foram os mais importantes. Irmãos, os noticiários recentes na televisão, nos rádios, nos jornais e na internet nos deram a seguinte informação. Cientistas da Agência Espacial Americana, NASA, afirmam que o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o Chile no dia 27 de fevereiro de 2010 pode ter reduzido a duração dos dias na Terra. Sabia disso? A NASA, importante órgão cientista, está garantindo isso. A ciência se multiplicará no final dos tempos. Para quê? Até para ela poder confirmar o que a Bíblia está dizendo. O terremoto deve ter, segundo a NASA, encurtado a duração de um dia à Terra por cerca de 1,26 microsegundos. Um microsegundo é a milionésima parte de um segundo. Alguém diria, que besteira. Ora, a milionésima parte de um segundo não é nada. Bem, para nós, mas para Deus pode ser muita coisa. A verdade é que o dia foi encurtado. O dado mais impressionante levantado no estudo é sobre o quanto o eixo da Terra foi deslocado pelo terremoto. O engenheiro Gross, da NASA, calcula que o abalo sísmico deve ter movido o eixo do planeta, ou seja, o eixo imaginário sobre o qual a massa da Terra se mantém equilibrada, cerca de 8 centímetros. Irmão, 8 centímetros encurtou o eixo da Terra. O cientista afirma que o mesmo modelo computadorizado foi usado para estimar que o terremoto de magnitude 9,1 que atingiu Sumatra, na Indonésia, em 2004, deve ter reduzido a duração do dia também em 6,8 microsegundos e deslocado o eixo da Terra em 7 centímetros. Então a NASA está apontando já 2 fenômenos. Primeiro na Indonésia, que encurtou em 7 centímetros, e o segundo agora, poucos dias atrás, no Chile, que encurtou em 8 centímetros. Somando-se o encurtamento do eixo causado por esses 2 terremotos, nós já vamos ter 15 centímetros encurtados. E a duração do dia na Terra foi abreviado em 8,06 microsegundos.
Tanta notícia sobre terremoto, guerra, tsunamis, dias abreviados. Isso me deixou tão encucado. Dias abreviados, irmão. Eu nunca ouvi falar que antes tivessem se dado por conta que o dia da Terra teria sido encurtado, e já em 2 terremotos. Irmão, o que é que essas notícias estão provocando nas pessoas que o rodeiam? Provavelmente nada. As pessoas estão olhando e vivendo as suas vidas naturalmente, como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, se davam em casamento e o dilúvio veio. Nossos irmãos da família de Ló também estavam vivendo horas antes, normalmente, e a destruição chegou em hora que ninguém esperava. Mas o que eu quero perguntar é, em você, o que é que essas notícias estão provocando? Quantos aqui acreditam que a volta de Jesus está cada vez mais próxima e que urge que olhemos cada vez mais para frente e prossigamos nesse caminho até o alto da montanha para descobrirmos o que Deus tem para nós, sem parar um segundo para olhar para trás? Mateus 24, 21, 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Agora aqui eu desperto sua atenção. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos avisado, Deus tem mandado seus profetas. Deus avisou Noé, e só a família de Noé se salvou. Antes Deus já tinha mandado salvar a família de Ló, mas a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Se você então ainda não acredita, fique com essas palavras ecoando na sua mente. Nós lemos em Lucas 17, 28 a 33, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E no 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nesta igreja não venhamos encontrar nenhuma estátua de sal, absolutamente nenhuma. Mas se nesta noite você já se encontra num processo de petrificação, você está sentindo que está se tornando uma estátua porque está olhando para trás, que você possa orar a Deus para que Ele venha quebrar isso, para que Ele venha colocar um novo coração na sua vida, para que Ele venha trazer um espírito vivificante no seu coração, para que você não olhe para trás, mas olhe para frente ao lado de Deus. Que Deus nos dê o entendimento e a aplicação dessa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Os sinais estão se cumprindo, é a volta de Jesus. Nação contra nação e reino contra reino, terremotos em vários lugares, a fome está matando,
pelo bramido do mar, angústia das nações, o amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O sol escurecerá, a lua vai perder sua luz, as estrelas cairão do seu próprio firmamento, a humanidade assistirá a maior das reuniões, rico e pobre dobrará seus joelhos pra Jesus. Então sobre as nuvens surgirá o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória, e a trombeta vai tocar, e muitos se lamentarão por não estar entre os escolhidos. Sua prata e o seu ouro já não tem mais valor. Vem, Jesus, buscar sua igreja, levar pro seu repouso. Tão lindo será que nada pode se comparar. Oh amigo, se prepare, hoje sim está chegando. Não é lenda, é verdade. Se entregue a Jesus, amanhã pode ser tarde. Quem garante que está vivo, Deus te ama e te chama pra você morar no céu. Vem, Jesus, buscar sua igreja, levar pro seu repouso. Tão lindo será e nada pode se comparar, e nada pode se comparar, e nada pode se comparar. Programa Momentos com Jesus.